professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e começaremos agora mais uma aula para o 9º ano. A nossa aula de hoje de redação será sobre artigo de divulgação científica. E o assunto está nas páginas 61, 62, 63, 64 e 65 do livro de vocês. Nós conversaremos sobre o conceito, a estrutura e como o texto de artigo científico pode aparecer numa revista ou onde ele pode ser publicado, certo? Bom, para encurtar a conversa, o artigo de divulgação científica, ele tem como objetivo divulgar as pesquisas, as descobertas no meio científico. Foram descobertas e eles escrevem um artigo para divulgar essas descobertas, certo? Então, o objetivo principal de um artigo de divulgação científica é levar à sociedade, às pessoas que não são da área, que não são cientistas, resultados de pesquisas das mais variadas áreas. Os artigos às vezes descrevem processos que, para serem compreendidos, precisam ser visualizados. Sendo assim, é comum a informação ser acompanhada por textos não verbais, desenhos, fotografias, esquemas gráficos, entre outras coisas. Eu acho que vocês lembram quando nós conversamos sobre infográfico, certo? Que é um tipo de gráfico que mistura imagens, números, palavras, formas, cores. Então, quando nós falamos de um artigo de divulgação científica, principalmente dependendo do lugar onde ele é publicado, é preciso que haja essa ilustração de tudo aquilo que está sendo falado. Por exemplo, se eu vou falar de vida marinha, de uma pesquisa relacionada a um tipo de coral, com certeza vão colocar a imagem do coral, dos principais corais, onde eles estão situados, os principais locais. Então, assim, imagens, desenhos, caixas de texto explicativos para quando for necessário usar uma palavra técnica, tenha o significado dessa palavra para que as pessoas que não são da área consigam compreender o que está sendo escrito ou dito no artigo. Ele costuma apresentar a definição ou explicação de um termo, fornecendo exemplos, datas e outras informações, e pode trazer referência à opinião de autoridades, tendo assim alguma subjetividade. Gente, olha só, o artigo de divulgação científica, ele não é qualquer texto, tá? Ele não é um texto que você pode simplesmente inventar, certo? E não comprovar o que está acontecendo ali, o que está sendo dito ali. Como o próprio nome já diz, é científico, então é aquilo que tem comprovação. Nós temos como provar. Existem pesquisadores na área, existem estudos na área, é comprovado, é uma certeza, certo? De acordo com aquele nicho, com aquelas pessoas que estudaram determinado assunto. Então, quando ele diz que pode haver alguma subjetividade, é porque pode haver a opinião de pessoas que pesquisam sobre esse assunto. Assim como eles podem buscar dados físicos, materiais, por exemplo, lá no fundo do oceano para falar dos corais, eles também podem colher informações de pessoas que moram perto de áreas que existem esses corais, das pessoas, dos pescadores, dos biólogos que já pesquisam há mais tempo, de pessoas que conhecem, que têm algum conhecimento e podem repassar esse conhecimento para o cientista que está pesquisando. Por isso que também o texto ele pode ser subjetivo, tá? Subjetivo é quando há uma opinião de uma pessoa, o sentir, a opinião, às vezes o afeto, dependendo daquilo que nós estamos falando, tá bom? Mas lembrem bem, sempre, um artigo de divulgação científica, ele fala de fatos, tá? De fatos
comprovados, sumariamente comprovados pelas pessoas que estão pesquisando. Por mais que existam outras teorias e outras pessoas que pesquisem ou que não concordem, essas pessoas vão apresentar as teorias delas, porque, né, vão comprovar com os dados, porque não concordam ou concordam, e assim vai se construindo uma teia, certo? Assim como várias teorias que nós conhecemos já caíram por terra, certo? Por exemplo, a ideia da Terra plana, que era normal as pessoas acreditarem, né, no século XVIII, XIX, no século das trevas, que a Terra era plana, certo? E o primeiro pesquisador, o primeiro estudioso que disse que ela não era plana, que ela era redonda, ele foi morto, porque não se podia contrariar aquilo que era verdade absoluta. Só que depois, com muita pesquisa, com muito estudo, foi comprovado que realmente a Terra não é plana, ela é uma esfera, e ela não é uma esfera que fica, ela tem o eixo, né, perpendicular, ela não tem o eixo na vertical, é um pouquinho mais para o lado. Então, essas teorias, elas estão e elas existem, certo? Para que pessoas estudem mais sobre elas, se aprofundem mais sobre elas e concordem com elas ou não. Bom, a linguagem do artigo de divulgação científica vai se adequar ao público-alvo. No caso, onde vai ser publicado esse artigo? Vai ser numa revista voltada para crianças, como tem uma revista que eu gosto muito, inclusive, que é chamada de Ciências Hoje. Eu lia muito quando criança, porque trazia muitos fatos da natureza científica, com experiências e tudo mais, de uma forma muito colorida, muito bem ilustrada, muito acessível para a linguagem de uma criança. Então, eu leio Ciências Hoje desde quando eu aprendi a ler, com os meus 4 anos, 5 anos de idade. E eu sempre fui muito interessada por todas as experiências e por todas as curiosidades que a revista trazia. É uma coleção completa, como se fosse uma enciclopédia, que eles lançam várias revistas voltadas para o público infantil, certo? Mas também de alcance para adolescente, jovem, para qualquer pessoa que tenha prazer numa leitura mais dinâmica e muito, muito, muito objetiva. Então, a linguagem, ela é mais simples e direta, com um tratamento didático das informações. Lógico, se eu estou querendo que as pessoas que não entendem de determinado assunto tenham curiosidade em entendê-lo, eu vou atrair essas pessoas para o meu texto. Então, quando eu quero atrair, eu uso vários recursos, né? Nós já falamos sobre isso em sala de aula. Nós usamos recursos verbais, não verbais, usamos tamanhos diferentes para letras, usamos cores diferentes para as letras, assim como para as imagens e qualquer forma que nós possamos utilizar ali, certo? E pode ser semi-formal, dependendo do público-alvo, certo? Quando eu digo semi-formal, quer dizer que ela não é informal. Você não vai ver um artigo de divulgação científica todo escrito em gírias, certo? Com palavras abreviadas, como se escreve no WhatsApp, por exemplo. Você vai ler, e também não vai ler um texto com um monte de palavras técnicas que só cientistas entendam. Não. O que vai acontecer é uma mistura dessas linguagens, certo? Nós vamos ter uma mistura daquilo que é coloquial e daquilo que é formal, certo? Então, nós teremos sim algumas palavras técnicas, claro, né? Porque no caso da ciência é necessário, é preciso. E essas palavras técnicas vão ter as caixas de texto para dar o significado. Assim como serão usadas palavras mais simples. Eu não estou falando que serão usadas gírias todas as vezes ou marcas de expressão de fala, não.
Eu estou falando de palavras simples do dia a dia, que nós estejamos acostumados e entendamos assim que a gente lê. Os artigos de divulgação científica devem ter uma linguagem precisa e objetiva, claro, né? Para não deixar dúvida sobre aquilo que está sendo dito. Porém, também deverá ser acessível ao público leigo. O público leigo é justamente o público que não conhece, que não é especialista naquela área, tá bom? Então, se é um biólogo que está falando sobre vida marinha, nós somos leigos, porque nós não somos biólogos, nós não conhecemos a vida marinha, então nós somos considerados leigos em relação àquele assunto, certo? Não, ou seja, nós não somos especialistas naquele assunto como ele. Pois, além de informar o conteúdo, existe para entreter. Por isso, muitos desses textos usam a linguagem informal. Lembrando, essa linguagem informal não é com marcas de fala, não é. É informal da feita que você escreve de uma forma mais simples, tá? Com palavras mais simples do uso diário. Bom, a estrutura que eu quero que vocês compreendam de um artigo de divulgação científica é basicamente título, pode haver um subtítulo, tá? Não estou dizendo que nunca vai haver subtítulos. Então, como nós diferenciamos isso? O título ele sempre aparece primeiro no texto e destacado. Ele é sempre maior que o subtítulo, certo? O subtítulo é menor, menos destacado, às vezes ele vem escrito em negrito, ou seja, é curvadinho um pouco para a lateral, ou ele vem, em itálico, certo? Curvadinho um pouco para a lateral, ou ele vem em negrito, que é aquela escrita um pouco mais forte. Então, entre o título, que é o destaque maior, e o texto, o corpo do texto, pode haver sim um subtítulo. A introdução, que é onde você apresenta o texto científico, qual é a temática que você vai trabalhar. Um desenvolvimento, que são os resultados das pesquisas, onde você foi, quais foram os dados que você colheu, onde foi que ele achou esses dados, no caso cientista, quais foram as pessoas que ele entrevistou e tudo mais. E a conclusão mostra aquilo que foi descoberto, o resultado. Algumas das vezes pode mostrar que aquilo está acabando e que tem que ser feita alguma coisa para que não acabe. Então, na conclusão é fechado, como sempre, né, como toda e qualquer conclusão, fecha-se a ideia, mostra o resultado da pesquisa. Então, a ideia principal, a afirmação, o conceito, desenvolvidos por meio de provas, exemplos, comparações, relações de efeito e causas, dados estatísticos, aí sim vem a conclusão. Então, a gente tem que ter na cabeça que a macroestrutura de um artigo de divulgação científica é este. Aqui eu trouxe para vocês um artigo de divulgação científica que eu gostei muito de ler e eu quero que vocês leiam comigo, me acompanhem na leitura, por favor. Por que as estrelas parecem piscar no céu? O pisca-pisca acontece porque a luz desses astros precisa atravessar a atmosfera da Terra. Olhe para o céu. Se você já fez esse gesto em uma noite sem nuvens e com muitas estrelas, deve ter ficado encantado. Que brilho tem as estrelas na imensidão do espaço, não é mesmo? Porém, esses astros não apresentam, para os olhos humanos, um brilho fixo. Elas parecem tremer ou piscar. Será? Na verdade, o pisca-pisca das estrelas é fruto de um fenômeno chamado pelos cientistas de cintilação, que acontece por causa do deslocamento da luz desses astros em direção à Terra. Esse efeito se dá porque a luz dos astros precisa atravessar a atmosfera do planeta, onde há gases que formam camadas que estão em diferentes temperaturas e em movimentos constantes. Portanto, para iluminar o céu terrestre, a luz das estrelas precisa passar por uma espessa e agitada camada de gases, causando o efeito de tremor das estrelas a que assistimos algumas vezes no céu. A intensidade da cintilação pode ser maior ou menor
dependendo do caminho que a luz das estrelas precisa percorrer até atravessar toda a atmosfera da Terra. Ou seja, quanto mais movimentos apresentarem as camadas que compõem a atmosfera e mais longo for o caminho percorrido pela luz das estrelas para atravessá-la, mais a cintilação será percebida. Faça um teste, observando uma estrela que acaba de aparecer no horizonte e outra localizada logo acima da sua cabeça. A primeira parece piscar bem mais, porque no horizonte os raios de luz precisam atravessar uma camada de ar muito maior do que no zénite, que é o nome que se dá à posição vertical dos astros, localizadas bem no meio do céu, ou seja, a que estava em cima da sua cabeça. Interessante, não? É um texto escrito por Ruth Helena Trevisan, do Departamento de Física da Universidade Estadual de Londrina e presente na revista Ciências Hoje, das crianças que eu falei para vocês anteriormente. Então, o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre por que nós temos a impressão que as estrelas piscam quando nós olhamos para elas, quando na verdade elas não piscam, o brilho dela é fixo. Então ele vai explicar qual o motivo científico. Isso aqui, gente, que apareceu no texto, não é algo que ela tirou da cabeça dela, criou e inventou. Não, tem comprovações científicas, certo? Ela deu aqui de onde vem, por que vem. O que ela não deu foram os dados, né? De onde ela pesquisou e tal. Porque é um texto escrito para crianças, para acesso da ciência para crianças, certo? Mas vocês podem perceber o título, o subtítulo, as informações principais no primeiro parágrafo, que é a nossa introdução. Ela começa a falar sobre qual é o fenômeno, né? Por exemplo, a cintilação é um fenômeno que é uma nomenclatura usada pelos cientistas. Para a gente é brilha, né? Pisca, pisca. Mas para os cientistas é chamado de cintilação. Então ela vai descrever qual é esse processo, como acontece, tudinho, isso no desenvolvimento. E no final ela termina pedindo para vocês fazerem uma experiência, certo? Em relação às estrelas, para notarem aquilo tudo que ela já disse anteriormente. Então, percebam introdução, desenvolvimento e conclusão, bem como o título e o subtítulo presentes nesse texto excelente, inclusive. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, certo? Não esqueçam que o artigo de divulgação científica, ele precisa de fatos comprovados, de coisas reais, concretas, certo? De pesquisas, de estudos em relação a uma determinada área. Não esqueçam de fazer as atividades presentes nas páginas do livro. Anotem as dúvidas de vocês para que a gente esteja tirando nas aulas de quinta-feira, online, certo? E para finalizar a nossa conversa, eu trouxe um resumo para vocês, bem direto mesmo, sobre o artigo científico. Ele serve para informar, entreter e instruir. Não é apenas para informar, tá, gente? É entreter e instruir. Tem como base estudos aprofundados. O padrão é formal, mas depende muito para quem está sendo escrito, tá? Por isso, não encontraremos traços de pessoas tal como o uso de primeira pessoa. Então, a questão da primeira pessoa, eu sou a pesquisadora, mas eu não vou dizer eu, é a comunidade científica, são os cientistas, nós, os estudiosos, entenderam? Então, assim, não se usa eu. Os termos serão técnicos, típicos da linguagem científica, mas lembrem, esses termos técnicos vão aparecer lá traduzidos. Lembre que a gente está falando de um texto escrito para pessoas leigas, tá bom? E expõe as ideias dos pesquisadores. Espero que vocês tenham compreendido e possam, assim, fazer as atividades de vocês, bem como estudarem para a avaliação que está chegando. Até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entrem em contato conosco.